Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou ler, pode fechar sua Bíblia por enquanto? Feche os seus olhos, eu vou ler o versículo 20 novamente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Oremos novamente. Senhor, mais uma vez em tua presença. Que toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor. Em nome de Jesus. Que não seja eu falando, mas a tua palavra. Somente o conteúdo das tuas escrituras que a gente acabou de ler, Pai. Que seja o Senhor falando aos corações, que seja o seu Santo Espírito tocando os corações, e que a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, assim já te agradeço. Irmãos, podem se assentar, por favor. Irmãos, qual é o motivo de virmos aqui hoje? Qual é a razão de estarmos aqui, neste local? Onde nós denominamos como igreja. A igreja, na verdade, é o corpo de Cristo. A igreja somos nós, quando nos reunimos em um local, pode ser qualquer que for, ou até mesmo debaixo de uma árvore, numa caverna. Onde a igreja de Cristo se reúne, ali é a igreja. Então, se aqui é a igreja, se de fato somos igreja de Cristo, qual é a intenção do nosso coração quando saímos de nossas casas, subimos por essas escadas e sentamos nestes bancos? O que está no fundo do nosso coração? E qual é a motivação do nosso ser quando chegamos e viemos a este local? Será que nós saímos de casa unicamente para, como eu estava falando na ministração, entrar aqui, conversar com pessoas que nós já conhecemos e vemos domingo a domingo e depois ir embora? Será que nós saímos com as nossas famílias de casa, com as nossas esposas, os nossos filhos, entramos neste local aqui apenas para trocar figurinha e ir embora? O que de fato nos move a estar aqui neste local? O que de fato nos torna corpo de Cristo? É sobre isso necessariamente que eu quero tratar, e é mais ou menos isso que Cristo está tratando com a igreja de Laodiceia. O princípio do culto em si, infelizmente, foi muito deturpado ao longo do tempo. Culto, desde o Antigo Testamento, significa entregar, oferecer algo a alguém, àquela divindade, dar. Só que, infelizmente, por conta de teologias vãs, na maioria das vezes, nós sempre pensamos que estamos indo para assistir o culto, para ver o culto, não para prestar, não para dar, não para oferecer, e sim para assistir. Não, às vezes a gente ouve alguns irmãos, às vezes irmãos fiéis em Cristo, falando aos seus vizinhos: vamos lá na minha igreja comigo, vou lá receber uma vitória.
receber da parte de Deus alguma coisa, receber da sua presença. Só que, na verdade, o princípio do culto, desde o Antigo Testamento, é oferecer algo a Deus. Isso até mesmo nos povos pagãos. Quando a gente vê o povo, ou então o sacerdote, oferecendo algo a uma divindade, o que a gente chama de oferenda, a própria palavra já diz muita coisa, oferecer, dar, entregar alguma coisa. Ele está prestando algo àquela divindade. É a mesma coisa no Antigo Testamento. O povo ia ao tabernáculo, ou então o templo, e oferecia algo a Deus, descrito na lei. Um holocausto, quer dizer, sacrifício totalmente queimado, ou então uma oferta de cereais, entre outras coisas. Aquele povo estava indo à casa de Deus para oferecer algo a Deus, prestar culto a Ele. Isso não é diferente no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 3, se eu não me engano, ele vai dizer: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que é o culto racional, então, para o apóstolo Paulo? Oferecer. A palavra oferecer aparece em todos os momentos quando estamos prestes a cultuar a Deus. E não é diferente aqui, hoje, na nossa congregação. Se você saiu da sua casa, subiu por essa escada, adentrou nestas portas e sentou nesse banco, é porque você veio oferecer algo a Deus. Se esse não for o intuito do seu coração, a gente está no lugar errado e na hora errada. Estamos com uma intenção errada, no momento errado e no lugar errado. E não estamos prestando culto a Deus, e sim a homens. É algo bem tênue. É uma linha ali, em que você pode cair por um lado ou para o outro. Devemos prestar atenção em quem estamos cultuando. Quem estamos olhando e qual é o motivo quando chegamos neste local. Quando olhamos para o nosso coração e ele, por alguma causa, nos faz levantar da nossa cama, do nosso sofá, tomar um banho, vestir a nossa roupa e sair de casa. Qual é o motivo? Será que é só para cumprir escalas? Será que é só para colocar o terno, chegar na igreja? Será que é só para ver pessoas? Será que é só porque você tem um núcleo de amizades aqui neste local? Se esta foi a intenção do seu coração, estamos no local errado e na hora errada, e estamos fazendo errado. Se o motivo de nos reunirmos não for Cristo, não somos igreja. É isto que Cristo está dizendo à igreja de Laodiceia, por assim dizer. Aquela parte em que ele diz, você não é nem frio, nem quente. É um texto muito conhecido, necessariamente ele não está falando sobre a frieza espiritual daquela igreja. Ele fala no final, na verdade você é morno, estou a ponto de vomitá-lo. O que ele quer dizer com isso? Você está sendo inútil. Não serve para uma coisa nem outra. Acompanhe comigo o texto, por gentileza. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui Cristo, por meio do apóstolo João, está se declarando à igreja, olha, eu sou o princípio da criação de Deus, a testemunha fiel e verdadeira. Se eu sou isso, eu conheço as suas obras, versículo 15, que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Preste atenção, por favor. Se Jesus estivesse falando sobre a frieza espiritual daquele povo, ele iria falar, não, você deve ser quente. Mas, na verdade, ele diz, você não é nem frio e nem quente. Jesus se utiliza da geografia daquele local para poder expressar algo muito grandioso à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha, podemos dizer, parentes, cidades nos seus lados e nas suas voltas, onde eles recebiam águas pluviais frias e quentes. Só que quando essas águas chegavam à cidade de Laodiceia, elas se misturavam e se tornavam mornas. E esta água não servia para nada. Ou eles iam
até aquele local e tentavam pegar a água quente para poder servir para alguma coisa, como água medicinal, para fazer remédio, entre outras coisas, ou então ia e pegava água fria para poder fazer outras coisas também, pois a água fria serve para muitas coisas. Tomar banho, beber água, se refrescar, alimentar, dar água para os animais, colocar ali na plantação para cultivar. Aquelas águas serviam para coisas, eram úteis. Tanto a água quente como a água fria, mas quando elas chegavam na terra de Laodiceia, naquela cidade, elas se misturavam e se tornavam mornas. Aí Jesus se utiliza da cultura daquela cidade, da geografia daquela cidade para dizer, olha, você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse isso. Quem dera você fosse frio ou quente, porque você serviria para alguma coisa. Mas, na verdade, você é morno, você não serve para nada. Interessante que ele fala lá no início. Conheço as obras que você realiza. Só que, na verdade, Jesus está dizendo no final do versículo 15, suas obras são nulas. Na verdade, no final do versículo 16, as suas obras são inúteis. Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia, você não está sendo igreja. Você não está servindo para mim. Você não está sendo útil para mim. O que é ser igreja, irmãos? É uma bola interessante para levantarmos aqui. Igreja nada mais é do que expandir o reino de Deus na terra. Fomos chamados para apresentar o reino de Deus a perdidos, evangelizá-los e trazer para junto de nós. É o que antes nós éramos. Éramos perdidos, fomos evangelizados por esta igreja, pelo amor de Deus e pelo poder do Espírito Santo. E hoje aqui estamos trabalhando, estamos vivendo para a glória de Deus. Isso necessariamente é ser igreja. É propagar o reino de Deus que foi inaugurado por Cristo Jesus na terra, expandir esse reino por meio da evangelização, discipular aqueles que aceitam as boas novas e trazer para dentro. E edificar aqueles que já estão aqui dentro, que é o corpo, nós. Isso é ser igreja. Jesus estava falando, você não está fazendo nada disso. Você não está servindo para nada disto. Muito pelo contrário, você está sendo inútil. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 17, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Infelizmente, muitas igrejas, até mesmo muitos irmãos dentro da igreja, de forma individual, pensam que estão fazendo muita coisa para o reino. Pensam que estão sendo úteis para o reino, apenas por assumir um cargo, ou por fazer algo aqui dentro, aqui, nesse ambiente, ou então apenas por estar sentado no banco, escutando alguma coisa da parte de Deus. E pensam que estão ricos, estão abastardos, estão fazendo a coisa certa. Infelizmente, muitos irmãos entram por estas portas pensando que estão fazendo a coisa certa, apenas por escutar louvores, ouvir a pregação, ser abençoado com uma oração e ir embora. Infelizmente, a nossa geração fica feliz com o pouco, com o simples, com qualquer coisa. Era mais ou menos isso que a igreja de Laodiceia estava vivendo e estava passando. Estava se achando rica, porque pensava que estava fazendo muitas coisas para o reino de Deus. Pensava que estava fazendo muitas coisas para o próprio Cristo. Mas Cristo diz, na verdade, você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando estamos diante de uma igreja que não é saudável, Cristo, por amor, vai abrir os olhos dos irmãos. Cristo, por amor, vai abrir os olhos do corpo. Olha, na verdade, você está sendo infeliz. Na verdade, você não está agindo conforme eu quero que você haja. Na verdade, você não está sendo igreja. Você é infeliz, você é miserável, você é pobre, cego e nu. Você não é rico. Muito pelo contrário. Cristo por vezes irá fazer isso a igrejas. Cristo por vezes irá fazer isto a irmãos. Na verdade, você está entrando por estas portas, mas não é para me adorar, você está adorando a si mesmo. Apenas para se sentir melhor. É mais ou menos isso que Cristo estava dizendo à igreja de Laodiceia.
Você não está sendo igreja, você não está me cultuando, você não está prestando culto a mim, você não está propagando o meu reino, você não está sendo rico, você está sendo pobre. Versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Bom, já sabemos que a igreja de Laodiceia não é nem fria nem quente. Quem dera fosse fria ou quente, como propriamente diz o Senhor Jesus. Na verdade, ela é morna, ela não serve para nada. E ele diz, você não é rica como pensa. Na verdade, você é pobre, cega e nu. É miserável, é infeliz. Aí Jesus, ao que parece, está dizendo, pelo amor de Deus, eu te aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Quando encontramos irmãos assim, que vêm para a igreja apenas para se sentir bem, que vêm para a igreja apenas para receber e não para dar, o conselho de Jesus a este irmão, o conselho de Jesus a esta igreja que não está cumprindo com a vontade de Deus é: compre de mim ouro refinado. Venha a mim. Jesus chama a igreja que está se afastando dele. Interessante. Jesus muito bem poderia largar de mão. Quer viver assim, viva. Muito pelo contrário. Jesus chama aquela igreja. Venha a mim e compre ouro refinado. Venha a mim, pois eu tenho água a te oferecer. Venha a mim, pois eu posso mudá-lo. Venha a mim, pois eu posso te transformar como igreja novamente. Deus faz ao contrário do que a gente pensa. Jesus faz ao contrário do que a gente pensa. Aquela igreja não estava o adorando, aquela igreja não estava o servindo, aquela igreja não estava o louvando. E mesmo assim ele diz, venha a mim, pois eu aconselho que você compre ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Jesus aqui está descendo a lenha na igreja de Laodiceia. Você não está servindo para nada, você está sendo inútil. Mas é interessante que, logo atrás, se a gente verificar a igreja de Filadélfia, ele rasga elogios para ela. Ele vai dizer, acompanha comigo, por favor, versículo 8, da carta à igreja em Filadélfia, perdão. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ele ainda persiste, eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo vocês. Jesus parte de uma coisa completamente antagônica. Ele está falando sobre amor, ele está falando sobre graça à igreja de Filadélfia, ele está falando que a igreja de Filadélfia estava guardando os seus mandamentos e a sua palavra, e diz à igreja de Laodiceia, você não está servindo de nada. É interessante como os textos, eles estão sempre juntos entre si, necessariamente. Parece que uma carta está dizendo a outra, enquanto uma igreja está sendo saudável, você não está sendo. Preste atenção. Infelizmente, vemos isto em nossa sociedade. Temos igrejas atrás de igrejas nas nossas ruas. E é difícil encontrar uma que pregue a palavra de Deus. É difícil encontrar uma que seja completamente saudável. Não necessariamente uma igreja vai ser totalmente saudável, vai ser totalmente santa, somente no céu, irmãos. Essa é a verdade. A igreja é formada por pecadores, que somos nós. Mas nos dias atuais é muito difícil você encontrar uma igreja com uma porta aberta, onde você senta e de fato você é confrontado pela palavra de Deus pregada. Era isso que estava acontecendo aqui nas cartas às igrejas. Enquanto umas estavam sendo completamente dedicadas e convictas no Evangelho do Senhor, outras estavam completamente se deixando afastar pelas culturas, pelas obras malignas.
E o que Jesus diz a essa igreja? Jesus tinha muitas igrejas. Está aqui. Muitas igrejas a quem ele devia enviar cartas, como ele enviou. Mas a cada uma, ele conhecia. A cada integrante daquele corpo, ele conhecia. E ele queria para si. E não é diferente a igreja de Laodiceia. Novamente o versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Quer dizer, compre ouro de mim para que fique rico. Coloque vestes em você e compre de mim estas vestes para que você possa se vestir e não fique nítido a sua nudez. E compre também colírios para os olhos, para que você possa ver. Jesus diz à igreja que ela era pobre, então ela precisava de ouro. Jesus diz à igreja que ela era cega e precisava de colírio para ver novamente. E Jesus diz à igreja que ela era nua. Não tinha roupas, inadequada, e ele fala, compre também de mim vestes para que possa se vestir. Jesus apresenta para as causas que aquela igreja estava revelando a ele. Como eu posso dizer, exatidão, me fugiu a palavra, perdão. Estava apresentando aquela causa uma solução, obrigado. Estava apresentando aquela causa uma solução. Se você é pobre, compre ouro de mim. Se você não está vestido, compre roupa. E se você está cego, compre colírio para os seus olhos, para que você possa ver. Há uma solução que Cristo apresenta àquela igreja por conta de suas causas pecadoras. E ele permanece, continua no versículo 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. A minha solução para você é esta, compre coisas de mim, se aproximem de mim, é isso que Jesus está dizendo. Olha, compre coisas de mim, ouro, compre colírio, compre roupas, se aproxime de mim e se arrependa do que você está fazendo. Arrependa-se porque eu estou te disciplinando, eu te amo. É isto que Jesus está dizendo. E ele vai dizer no versículo 20, é um dos versículos que mais são mal entendidos na história da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não está falando do coração humano. Jesus não está falando de cada integrante individualmente daquela igreja. Jesus estava falando com toda a igreja. Só que é interessante a gente entender aqui nesse versículo que Jesus está à porta e bate. Jesus não está à porta do coração, mas Jesus está falando a uma igreja. Então ele está à porta do quê? Da igreja de Laodiceia. Se Jesus está à porta e bate e precisa entrar, Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora? Se Jesus está do lado de fora, quem é que aquela igreja está adorando do lado de dentro? Se Jesus está do lado de fora da porta, quem é que aquela igreja está adorando do lado de dentro? Jesus não está lá. Jesus não está presente. Não é Jesus que está sendo cultuado no culto. Não é Jesus que está sendo oferecido os louvores. Não é Jesus que está sendo pregado no culto de Laodiceia. Se Jesus está à porta e bate, ele está do lado de fora. Quem aquela igreja está adorando do lado de dentro? Muito provavelmente, aquela igreja estava adorando a si mesma. Os seus próprios desejos. Os seus próprios afazeres. A sua própria vontade. O motivo da igreja de Laodiceia em se reunir não era adorar a Cristo, porque ele se encontrava do lado de fora da porta. Jesus não estava presente quando o culto era realizado.
Esse é o principal erro que podemos cometer, irmãos, como igreja. Vir à igreja com a intenção de fazer outra coisa ao invés de adorar a Cristo. Vir à igreja com a vontade de fazer outra coisa ao invés de adorar a Cristo. Se essa é a nossa vontade, se essa é a nossa intenção, Cristo se encontra do lado de fora da nossa igreja. Cristo não está aqui. Se viemos para este local e nos reunimos como igreja para fazer qualquer outra coisa, ao invés de adorar a Cristo, Cristo se encontra do lado de fora e estamos adorando a nós mesmos. Quem estamos adorando? Qual é a nossa motivação? O que está no nosso coração quando viemos para cá? Há coisas que identificam isso. Quando ficamos cansados com 20 minutos da pregação do Evangelho. Quando saímos pelo menos de 10 em 10 minutos quando o louvor está acontecendo. Há causas que podem identificar se de fato a nossa intenção é adorar a Cristo ou apenas estar nesse ambiente. Quando saímos de nossa casa e falamos, olha, eu tenho horário a cumprir, tenho que colocar o meu terno porque eu tenho coisas para fazer na igreja. Se de fato for só isso, só por conta disto que estamos vindo aqui, neste local, Cristo se encontra do lado de fora. E individualmente, Ele não se encontra só do lado de fora da igreja, mas se encontra do lado de fora da sua vida também. Qual é a intenção do seu coração? Se estamos aqui apenas para ver pessoas, se estamos aqui apenas para sentar nesses bancos, receber um pouco do ar-condicionado, beber um café e depois ir embora, estamos no lugar errado. Eis que estou à porta e bato. Jesus se encontrava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Jesus não estava sendo cultuado na igreja de Laodiceia. Não era Jesus que estava sendo adorado. Os louvores não estavam sendo entoados para Ele. As orações não estavam sendo apresentadas para Cristo. Cristo se encontrava do lado de fora. Mas é interessante que Ele diz, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, eu estou do lado de fora. Quem vocês estão cultuando aí, eu não faço a mínima ideia, porque eu estou do lado de fora. Mas eu continuo batendo a porta, porque eu quero entrar e ceiar com vocês. A misericórdia de Deus é apresentada à igreja de Laodiceia. A misericórdia de Deus é apresentada para você hoje, como igreja. Se essa é a nossa intenção, se essa é a sua intenção, de vir à igreja, fazer apenas o que você deve fazer e quer fazer e depois ir embora. Você, na verdade, só veio para receber. Você não veio para prestar culto. E você, na verdade, não está adorando a Deus, está adorando a si próprio. Mas Ele permanece do lado de fora, porque Ele quer entrar e ceiar com você. Há dificuldades que você passa nos seus dias, seja na sua família, seja na sua própria casa, dificuldade financeira, falta de emprego, escassez ou qualquer outra coisa. Se você está vindo aqui apenas para receber alguma coisa em troca, isso é barganha, isso não é culto. Se você está sentando nesses bancos, se você vem aqui porque você quer se sentir melhor, porque em casa você não se sente, isto não é culto, é barganha. Isto não é culto, você está adorando a si mesmo e quer somente a sua felicidade. Egoísta, isso é egoísmo, irmãos. Culto é coletivo, todos nós devemos oferecer um culto a Deus. Se não estamos oferecendo, nós mesmos estamos sendo cultuados. E Jesus se encontra do lado de fora. Esse versículo 20, por mais pequeno que seja, permeia todo o texto. A igreja de Laodiceia era inútil, era morna, porque Cristo não se encontrava do lado de dentro. Cristo não era o centro do culto. Cristo não estava presente. Aquela igreja não estava sendo igreja. E Ele permanece. E
permanece com graça. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse aqui é um final que não necessariamente é somente para a igreja de Laodiceia, mas para todas as igrejas que ele enviou a carta. Ao vencedor, quer dizer, a vocês, igrejas, que eu enviei estas cartas, darei o direito de sentar-se comigo. Ele está falando de um futuro. Cristo, quando se apresenta, ele sempre se apresenta no hoje, mas também no futuro. Ele se apresenta à igreja. Olha, eu estou aqui, estou vendo as obras que você pratica, estou vendo que você é pobre, segue nu, estou vendo que você é miserável, infeliz, estou vendo que você não me conhece de fato, estou vendo que você é inútil. Eu também estou vendo que eu estou do lado de fora e vocês não estão me adorando. Mas se de fato comprar ouro refinado, colírio para os seus olhos e vestes brancas, se arrependerem, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo. É um futuro, mas não é um futuro como no conto de fadas, que é tão distante. É um futuro real, que irá acontecer num período real, no momento certo, para a revelação da glória do Filho de Deus. Deus virá com poder e grande glória. Jesus Cristo virá com poder e grande glória. E aqueles que não estiverem prontos não serão considerados vencedores por Cristo. Será que Cristo se encontra do lado de fora da nossa igreja? Qual é a intenção de cada irmão que está aqui presente? Qual é a sua intenção quando você vem neste local? O que estamos fazendo aqui, de fato? Será que entendemos que estamos, de fato, prestando um culto ao invés de assisti-lo? Por mais que você esteja sentado nesse banco e ouvindo o que eu estou dizendo, você não está assistindo o culto. Assistir é apenas para Deus, porque Ele é o único digno de ser adorado. Você não está me assistindo. Você está prestando culto junto comigo. Eu posso estar falando, eu posso estar abrindo a palavra, eu posso estar expondo a palavra, mas você está prestando culto junto comigo. Não há diferença aqui, irmãos. Eu poderia descer do púlpito agora e falar a mesma coisa que eu estou falando, sentado em cada lugar em que vocês estão sentados. Eu estou prestando culto junto com vocês. Quem está assistindo o culto é o próprio Cristo. Será que Cristo está presente em nossa igreja, ouvindo o que estamos falando? Vale a pena refletir. Se viemos à igreja apenas para cumprir com os nossos afazeres, se viemos à igreja apenas porque temos um ciclo de amizade muito elegante, muito bom, muito perfeito, estamos no lugar errado. E não estamos fazendo a coisa certa. Estamos agindo como a igreja de Laodiceia e estamos sendo inúteis. Não é que Cristo precisa da igreja. Nós, na verdade, é que precisamos dele. Mas Ele, por misericórdia, nos fez ser igreja, nos fez ser seu corpo para expandir o seu evangelho, o seu reino. O que estamos fazendo? O próprio apóstolo Paulo diz isto. Nós somos um corpo, ajustados, unidos, mas esse corpo ele não é parado, ele é operante. Ele anda, ele avança. O reino tem que avançar. É por isso que somos igreja, e é isso que estamos fazendo aqui hoje. Nós não viemos ao culto apenas para assistir. Nós não viemos ao culto apenas para ver. Nós não viemos ao culto apenas para ver Ele sendo revelado. Nós viemos ao culto para prestar. Porque se de fato só estamos aqui para ver, Jesus está do lado de fora. Ele não está presente. Ele não se encontra no meio da igreja. Uma ideia interessante no Velho Testamento. Quando
Deus começa a dar as ordenâncias no livro de Êxodo, a partir do capítulo 28, sobre como deveria ser construído o tabernáculo. Uma das principais exigências de Deus era que o tabernáculo fosse construído no centro do arraial do povo. Por quê? Para que todos, unicamente e juntamente, como um povo, adorassem a Deus por forma igual. Uma tribo não ficasse muito distante e a outra tribo não ficasse muito próxima. Era no centro do arraial do povo que Deus se revelava. Não muito diferente, como um corpo, temos alguém que se revela, que é o cabeça. Esse cabeça está no centro do corpo e quer se revelar a este corpo. O que estamos fazendo para isto acontecer? Não que somos capazes de fazer alguma coisa, mas temos responsabilidades como igreja. Temos responsabilidades como corpo de Cristo. O que estamos fazendo para que Cristo seja revelado e para que o nome dele seja glorificado? Isso vai dizer muita coisa sobre a intenção do nosso coração e sobre a motivação de estarmos aqui hoje. É doloroso, irmãos, mas com certeza foi mais doloroso a igreja de Laodiceia. Ela estava ouvindo do próprio Cristo, por meio do apóstolo João. Será que somos inúteis? Isso não diz respeito ao pastor da igreja. Isso diz respeito a todo o corpo. Isso diz respeito a todas as ovelhas. Isso diz respeito a nós. Não diz respeito a mim que está pregando, ou àqueles que estavam tocando os instrumentos. Não diz respeito aos diáconos da igreja, mas a todo o corpo. Dedo por dedo, unha por unha, mão por mão, pé por pé. Todos nós somos responsáveis. Será que a nossa igreja, será que nós estamos sendo úteis para Cristo? Ele é digno de toda a glória. Cá estamos, no final do capítulo, onde ele afirma ao vencedor, como acabamos de ler. Quem é esse vencedor? Aqueles que escutam a palavra e a realizam. Aqueles que de fato estão prestando atenção no único e verdadeiro ser, que deve ser adorado, Jesus Cristo. Somente assim seremos considerados uma igreja vencedora, que iremos herdar o reino dos céus. Se Cristo estiver no nosso meio. Não há outra escapatória. Só somos igreja se o corpo estiver, se o cabeça estiver no corpo. Se o cabeça estiver do lado de fora, se esse corpo estiver decepado, não temos vida. Não somos igreja e não iremos para lugar nenhum. Na verdade, o único lugar que estamos caminhando é em direção à morte eterna. Mas ao vencedor, ele dará recompensa. O vencedor que tem como cabeça, que tem como centro, Jesus Cristo. É uma mensagem coletiva a toda a igreja, mas também fala individualmente com cada um de nós. Quem somos nós? O que estamos fazendo? Será que estamos adorando a nós mesmos? Ou estamos adorando a Cristo? Mas, mesmo em meio à inutilidade da igreja de Laodiceia, Ele é misericordioso. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Mesmo assim, Deus amava a igreja de Laodiceia, mesmo ela sendo inútil e não prestando para nada.
Mesmo assim, ele aconselha que eles deveriam se arrepender e comprar deles ouro refinado. Comprar dele vestes brancas, comprar dele colírio. Porque ele os amava. Jesus amava a igreja de Laodiceia. Jesus amava uma igreja inútil. E Jesus queria que eles se arrependessem. Aprendemos uma coisa aqui. Por mais que diante dos nossos olhos vemos tanto pecado, tanta zombaria com o nome de Deus, até mesmo no meio das igrejas, nós podemos ter uma certeza absoluta. Que Jesus é capaz de amar coisas que nunca amaríamos. Jesus é capaz de amar em meio a situações que nunca amaríamos. Jesus é capaz de amar mesmo vendo o pecado. Jesus é capaz de amar mesmo vendo a desolação, a inutilidade, a frieza. Jesus é capaz de amar. Jesus foi capaz de amar a igreja de Laodiceia, ao ponto de escrever uma carta a ela, recomendando que ela se arrependesse. Como igreja, repito novamente, o que estamos fazendo para ser igreja? Qual é a intenção do nosso coração quando chegamos neste local? Qual é a intenção do nosso coração quando saímos da nossa casa? O que estamos fazendo, irmãos? A quem estamos adorando? Porque se Jesus estiver batendo a nossa porta, Ele não está no nosso meio. Isso é ruim. Isso é horroroso. A quem estamos adorando? A quem estamos prestando culto? Ele é misericordioso. E assim como Ele chama a igreja de Laodiceia, Ele chama as igrejas de hoje, como nós, ao arrependimento, a nos arrependermos dos nossos pecados, a nos arrependermos de nossas inutilidades por vezes. Porque Ele quer nos usar. Ele quer usar a sua igreja nos pequenos detalhes, mas também nos muitos, nos maiores, nos grandes. Ele quer usar a sua igreja no tempo em que essa igreja estiver inserida para propagar o reino de Deus, para ser igreja, para ser útil a Ele. Então, examinemos os nossos corações, examinemos as nossas intenções para cumprir com a vontade de Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Há uma seriedade muito grande nisso. Às vezes, de fato, infelizmente, até por conta do dia em que vivemos, saímos das nossas casas, da nossa igreja e vamos para a nossa casa, a gente acaba, de forma rápida, pegando o controle, ligando a televisão, esquecendo tudo que foi dito no culto, tudo que foi apresentado diante de Deus no culto. Mas vale a pena refletir. O que estamos fazendo para que Deus seja glorificado? O que estamos fazendo para que Cristo continue no nosso meio para a glória do seu nome? O que estamos fazendo para que o Evangelho de Deus continue a florescer em meio a esse asfalto? Se somos inúteis, não estamos trabalhando para Cristo. Se não estamos trabalhando para Cristo, não estamos sendo igreja. Se não estamos sendo igreja, não estamos o adorando. Quem é você? Qual é a sua intenção em estar aqui neste lugar? E a quem você está adorando? Precisamos refletir nisto. Porque ao vencedor Ele dará a sua recompensa. E pela graça de Deus, Ele repreende estes, para que no final entre no gozo eterno do nosso Deus.
cada um, integrante de cada igreja, de cada corpo, individualmente, Ele chamará de vencedor. Não porque nós fizemos algo, mas porque Ele fez tudo. Refletimos então.